Hoje, nosso Senhor nos deu uma palavra difícil. Hoje a explicação da palavra é difícil, porque o Senhor, Ele está realizando uma obra que é só dEle. Ele hoje realiza um trabalho, uma tarefa, se pudermos colocar assim, dentro da literatura grega, né, como as tarefas dos heróis. Hoje nosso Senhor realiza uma tarefa que só Ele podia realizar. O ser humano, ele tem 3 inimigos que vão surgindo ao longo do livro do Gênesis. O primeiro inimigo que se apresenta é o mal, através da serpente. O segundo inimigo que se apresenta é o sofrimento, como consequência da desordem. E o terceiro inimigo é a morte, que também se apresenta por conta das escolhas erradas do ser humano. Nós não temos dificuldade em compreender isso pela teologia. Deus não criou o mal, Deus não quis o mal, mas o ser humano, na sua liberdade, ele pode decidir pelo mal, o que significa, dentro da linguagem da filosofia, como o mal radical. O mal que chega no mais profundo de uma pessoa. E quando eu coloco esta palavra, 3 inimigos, é porque realmente é assim que se apresenta. Não há nenhum tipo de amizade entre nós e o maligno. Não há. Por quê? Porque é uma relação onde sempre nós sairemos perdendo. Toda vez que nós nos relacionamos com o mal, toda vez que nós lidamos com o mal, e como é que a gente se relaciona com o mal? Dialogando com ele. Toda vez que o mal começa a se apresentar dentro de nós, e ele se apresenta através de 3 camadas: fraqueza, confusão e más decisões. Toda vez que o mal se apresenta, eu sempre sairei perdendo. Me digam o que foi que a serpente fez de bom para Adão e Eva. Nada. E não só não fez o bem, como também os deixou em pior condição do que antes. Antes, eles tinham as roupas de filhos de Deus. A identidade deles era de filhos de Deus. Depois que eles dialogam com a serpente, porque tanto Eva quanto seu esposo Adão dialogam com a serpente, ela dialoga diretamente, más decisões e confusão. E ele dialoga com a serpente, com o mal, por fraqueza. Porque ele, Adão, e nós vamos já refletir isto a partir da explicação dos rabinos, que é a melhor. Que é a melhor. E nós precisamos ter consciência do que é melhor e do que é pior. Quem não tem consciência disso não consegue avançar no caminho intelectual. Nós estamos diante deste inimigo que se apresenta, que é o mal. E este inimigo, ele traz junto de si o veneno. Ele traz junto de si a mentira, porque a serpente não entregou nada que prometeu. Ela prometeu que Eva seria uma deusa, prometeu que ela teria uma visão privilegiada e prometeu que ela conheceria o bem e o mal. Como é que a serpente deixa o homem e a mulher cegos para ver a vontade de Deus? Deixa os dois com a perca da imortalidade, com a perca da eternidade, e deixa os dois apartados de Deus, que é a única condição do homem se divinizar. O homem não se diviniza sozinho. O homem não se torna superior sozinho, porque esses 3 inimigos que nós vamos refletir ao longo do ano, no tempo comum, são inimigos mais poderosos do que nós. A morte é mais forte que nós, tanto que não fomos nós que a vencemos, foi Jesus na sua humanidade. O sofrimento é mais forte do que nós, tanto que há muitas pessoas que sucumbem diante do sofrimento, e também o mal é mais forte do que nós, senão nós não precisaríamos pedir perdão a Deus, nem pedir perdão às pessoas. E por que nós falamos sobre o mal? Porque o mal deixou Eva numa situação irreversível. O mal, o pecado é sempre uma situação irreversível. Aqui entra o poder de Deus, aqui entra a capacidade de Deus. Sabem qual é a primeira capacidade de Deus? Transformar um mal num bem maior. O mal foi grande, mas Deus é capaz de pegar aquele mal, resolver e ainda nos deixar numa condição melhor do que antes, porque Deus é assim. Deus não piora onde Ele chega,
Deus não traz consigo sofrimento, nem mal, nem morte. Ele vem para nos deixar em condição melhor do que antes. Esse, inclusive, é o sinal de uma pessoa de Deus. Quando uma pessoa de Deus passa na nossa vida, ela nos deixa melhor do que antes. Quando uma pessoa que vem das profundezas passa na nossa vida, nos deixa pior do que antes. Infelizmente é assim, meus irmãos. As coisas são muito simples, na verdade. Não são tão difíceis de compreender, são difíceis de viver. E para que nós possamos avançar, porque o tema de hoje é um tema que poderíamos passar sim muitas horas, e essa condição de passar muitas horas é para poucos, nós estamos diante de um texto do Gênesis que foi vivido e explicado muitas e muitas vezes no Antigo Testamento. Antes de Jesus chegar, foi explicado e refletido por todos os rabinos que precederam Jesus Cristo. E o que os rabinos nos ensinam? Eu vou trazer aqui 3 aspectos, porque o tempo não permite muitos. Primeira coisa, Deus não deixa a criação abandonada. Deus é responsável. Responsabilidade, que é uma palavra latina, mostra um dos atributos do poder e da misericórdia de Deus. Deus não entrega a criação à serpente. A serpente queria tomar Eva para si mesma. Por quê? Porque uma vez tomando Eva, a serpente teria poder sobre a vida e sobre a família. Porque a família e a vida foram entregues a quem? A Adão ou a Eva? Podem dialogar comigo, aí vocês entram no meu mundo. A Eva. Então, queridos irmãos, segundo o rabino Rashi, ele diz que a serpente foi procurar Eva porque Eva era uma criatura bela. Assim como Nossa Senhora, Eva também era bela. E em algum momento, Eva também foi sem pecado. Em um momento, pouco, Eva também foi imaculada. Porém, Eva não conservou, porque Eva foi assediada pela serpente, que queria dominar a mulher. E por que queria dominar a mulher? Alguns dizem que é porque a mulher fala muito, fala até com cobra. Não é essa a explicação. Essa é uma explicação pejorativa. A explicação certa é: quem domina a mulher, domina a vida e domina a família. A serpente não é burra. Qual é a primeira característica que se diz no livro do Gênesis? Ela era o mais astuto. Ela não é sábia, porque a sabedoria só vem de Deus, mas ela é astuta. A astúcia, ela é uma perversão da sabedoria. A serpente era astuta, então ela sabia, Adão é importante, mas se eu derrubar a esposa, eu derrubo o esposo também. A família é importante, mas a sede da família é a mulher. E de onde a gente entende isso, padre? É porque a palavra Éden, que a gente acha que é um lugar, ai padre, eu li que Éden é no Iraque. Não me interessa onde é o Éden, porque já foi perdido. O que me interessa é o significado teológico. Sabe o que é que Éden significa? As casas antigas, elas eram construídas voltadas para dentro. Hoje é que nós, né, como a nossa época é uma época hedonista e carente, nós queremos casas voltadas para fora. Queremos que as pessoas vejam a nossa vida. Não, antigamente as casas eram como que fortalezas mesmo. Eram todas fechadas por fora e a parte mais importante da casa ficava onde? No meio. Era um jardim com água, porque o jardim devia ter água, e onde tinha as plantas do pomar para comer. Então toda a beleza, toda a fonte da vida e todas as frutas de alimentação e as verduras estavam no centro da casa. E esta parte da casa se chamava Éden. Então, queridos irmãos, quando Deus diz que plantou o homem em Éden e fez um jardim ali, Deus está dizendo que nós nascemos para ser o centro da criação. E eu não vou renunciar a este valor que Deus me deu. Quem quiser pensar que é igual a rato e barata, pode pensar. Eu não penso assim. Nós, seres humanos, fomos colocados no Éden, no centro da criação. Claro que não para destruí-la, mas sim para cuidar dela, para administrá-la em nome de Deus.
E este lugar, Éden, geralmente tinha uma árvore no meio, que é a mulher. A mulher é aquela que está no centro do Éden, é a mulher que está no centro da família. E qual é a missão do homem? Ser a cerca, ser o muro em volta da mulher. Para que serve a cerca? Proteger. Para deixar que a árvore dê os seus melhores frutos, sem que nenhum animal perturbe, sem que ninguém arranque esta árvore. A mulher só gera vida quando ela é cercada pelo seu esposo. E aqui, claro, no sentido bíblico. Agora, meus irmãos, o que aconteceu na história da criação? Adão cumpriu a sua missão. Qual era a missão de Adão? Dar a vida pela sua mulher, ser o rosto amoroso de Deus e instruí-la, e ser um homem de oração. E o que acontece depois que Deus cria Eva? Nós não vemos mais Adão. Ele desaparece. Sabe por quê? Porque ele foi omisso. E toda vez que alguém que tem uma vocação se torna omisso, os outros saem prejudicados. Toda vez que eu não cumpro a minha vocação, eu estou prejudicando vocês. Toda vez que eu não vivo o meu sacerdócio, eu estou fazendo mal à igreja. Toda vez que um pai, um filho homem, não cumpre a sua missão de homem, ele está estragando a sua família. Ou vocês acham que o homem é adereço? Ou vocês acham que existe família sem pai? Não existe. A mulher não é o homem, porque esse não é o plano de Deus. Inclusive é triste quando nós encontramos uma mulher que precisa, talvez por necessidade, ser em casa o homem e a mulher. Isso não é bom, porque a mulher vai perdendo as suas características mais belas, que é a de gerar vida e a de iluminar a família e pisar a cabeça da serpente. E agora eu quero me dirigir ao homem, e o tempo está acabando. Nós temos que marcar missa em outro canto para demorar mais, viu? E aí vai quem quer, né? Quem não quer, vem para as mais curtas. Queridos irmãos, eu digo isso porque eu tenho absoluta certeza de que aquilo que vocês estão ouvindo aqui não é dito em outro canto, com todo respeito a todos os outros pregadores. Mas a pregação católica se distanciou muito da palavra de Deus. Eu não sou padre para passar mensagem. Não. Nós estamos aqui para pregar a palavra. E a minha maior alegria é chegar e dizer: meus filhos, a palavra de Deus quer dizer isto. Então, a primeira coisa que aparece é Deus em busca de Adão e Eva. E Deus começa o diálogo. Qual é a primeira palavra que Deus diz? Onde estás? E por que Deus começa o diálogo? Porque Deus quer trazer o homem e a mulher de volta para o mundo dele. Vocês recordam que conversar com alguém é entrar no mundo da pessoa? Quando Deus vê que Adão e Eva saíram do mundo dele, o que é que Deus faz? Eu vou atrás. O que isso significa de maneira prática? Deus está ao meu lado, Deus está procurando por mim, Deus está buscando para que eu volte, me buscando para que eu volte. Deus está à minha procura, Deus está querendo olhar para mim e dizer: volta para o meu mundo. E Deus faz isso, Deus Pai faz isso com uma pergunta: onde estás? É claro que o onde aqui, ele tem o sentido de localização, mas os rabinos já dizem muito claramente: Deus é o quê? Onipresente, onipotente e... Então Deus sabia onde estava Adão e Eva? Com certeza. Então por que perguntou? Por que ele gritou por Adão e Eva? É um grito de pai desesperado. Por que ele fez isso? Porque ele queria que Adão e Eva escutassem a sua voz. Não deixe seu filho sem a sua voz. Se o seu filho está num caminho ruim, não o abandone. Tem pai que às vezes diz: não, eu já desisti do meu filho. Não desista. Não desista do seu filho. Seu filho precisa até o fim ouvir a voz do pai. A explicação melhor para onde estás, é aquela que aparece também no rabinato. Diz que Deus estava perguntando, na verdade, qual é a tua situação.
onde você se meteu. Onde você está, na verdade, é o que você fez da sua vida. Se vocês perceberem, nós só começamos a mudar de vida, nós só começamos a subir quando a gente percebe onde nós caímos. Enquanto você não ouvir da sua consciência e de Deus, Ele perguntando, em que buraco você se meteu? Em que situação você se meteu? Você não começa a subir. E Deus pergunta isso porque Ele deseja trazer o homem e a mulher de volta. E onde eles se meteram? Em que buraco eles caíram? Duas coisas. Primeiro, perderam a comunhão com Deus, saíram do Éden, estão fora da casa. E segundo, eles perderam a identidade. Eles não são mais reconhecidos, nem pela natureza e nem pelos outros seres, nem por Eva, nem por Adão. Eles não se reconhecem mais como filhos de Deus, porque eles estão nus. As pessoas acham que a nudez na palavra do Gênesis significa questão moral. Não, moralidade deixa para São Paulo. Ele que é o doutor da moral. Eu prefiro ficar com a explicação dos rabinos. E Paulo também era rabino, mas ele é um rabino que já vai para outro caminho. Queridos irmãos, Deus pergunta e sabe que eles estão nus, porque a nudez representa a falta de identidade. Quando você olha a sua roupa ou a roupa do seu filho no varal, você identifica ou não? Porque aquela roupa tem a ver com quem? Uma pessoa que usa. Então a roupa que estava faltando ali era a roupa de filhos de Deus. Eles estão nus porque eles não têm mais essa identidade. E é interessante que os padres da igreja, agora sim os pregadores católicos, isso é pregador bom católico, ele vai dizer o seguinte: essa roupa só vai ser devolvida na morte de Jesus. Jesus caminha com essa roupa até que momento? Onde é que Jesus fica nu? Na hora que os soldados vão crucificá-lo, tiram o manto. O manto representa o seu poder, a sua vida. E também tiram a sua túnica. E a túnica foi sorteada e entregue a alguém. Para quem foi essa túnica? Essa túnica foi para Adão, foi para mim e para você. Nosso Senhor então vai para o segundo passo. Ele agora precisa dialogar com eles e precisa trazê-los à responsabilidade. Porque quando alguém faz um mal, precisa ter consciência do mal que fez. Quando alguém faz uma coisa errada, precisa consertar. Agora existe um grande problema. Nós não conseguimos consertar o mal que nós fazemos. Tem coisa, eu até falei semana passada, tem coisa que eu consigo devolver. Se eu tirar esse vidro daqui, eu consigo devolver. Mas se eu quebrar esse vidro, eu consigo devolver? Ai, padre, mas o senhor pede desculpas. Certo, pedir desculpas não reconstrói o vidro. É aí que está o problema do mal. É aí que está a situação onde o nosso inimigo, que é o mal, vence sobre nós. Deus, ele diz, Adão e Eva, vocês não querem voltar para mim e vocês não querem consertar o mal que fizeram. Qual é a nossa primeira atitude depois de fazer uma coisa errada? Se esconder. E é preciso que o pai e a mãe tenham muita sabedoria, tanto quanto Deus, para trazer a consciência, para tirar o filho do buraco em que ele se meteu. E é o que Deus faz. E Deus chama quem primeiro? Nós temos 3 responsáveis: a serpente, Eva e o seu esposo Adão. Quem Deus chama primeiro? Quem? Por que não chamou Eva? Não foi ela que errou primeiro? Por que não chamou Eva? Porque Adão foi quem caiu e não cumpriu a sua missão. Foi Adão que não protegeu a sua mulher. Sabe o que teria acontecido se Adão tivesse cumprido sua missão? Ele teria dito: Eva, essa serpente está mentindo para você. Deus não proibiu a gente de fazer nada, ela é mentirosa. Pronto, tinha acabado ali o mal. Ou Adão devia ter feito: eu me coloco entre você e esse mal, Eva, porque você é minha esposa, que a serpente me fira, mas não fira você. Adão não cumpriu sua missão. Adão não cumpriu sua vocação. Se você, homem, se eu não cumpro minha vocação, alguém vai sair muito prejudicado.
Ah, padre, mas se eu cumprir minha missão de dar minha vida, de ser o rosto amoroso de Deus, e cumprir minha missão de rezar, eu não vou ter tempo para nada. Acertou. Vocação é isso. Vocação é um martírio silencioso. Vocação é dar a vida, é luta, todo dia é luta. E o que vai acontecer comigo, padre? Duas coisas. Quando você morrer, você vai estar cercado pelos seus filhos e eles vão entregar você a Deus com todo amor e vão estar chorando no seu leito de morte, porque você é a pessoa mais importante para eles ao lado da sua esposa. Esse é o primeiro prêmio que você vai receber. Segundo prêmio, Deus vai olhar para você e vai perguntar: o que é que você fez com a mulher que eu te dei? O que é que você fez com os filhos que eu te dei? E você vai poder dizer: Deus, eu dei minha vida por eles. Eu não deixei de fazer nada que o Senhor pediu. Queridos irmãos, a paternidade é tão importante que para ambos os filhos, homem e mulher, a paternidade é essencial. O filho homem, que claro é mais ligado à mãe, porque ele se sente, o defensor da mãe e tem uma ligação especial, o filho homem precisa olhar para o pai dele e precisa ver ali o herói. É o homem que eu mais admiro. Seu filho tem que olhar para você com admiração, como se estivesse olhando para o artista mais famoso, para a pessoa mais importante da terra. Você precisa disso. O filho homem precisa. Por que nós temos tantas feridas nas famílias? Por causa de paternidades que não estão sendo vividas. O pai precisa ser admirado pelo filho. E não é difícil não. Não é difícil não. Porque o filho homem tem sede de estar convivendo com o pai. Vocês já viram a alegria de uma criança quando o pai chega em casa, quando a mãe chega em casa? Não percam isso nunca. Não percam isso nunca. A maior alegria de um filho é ser amado pelo seu pai. Ver nele o herói. Eu quero ser homem igual ao meu pai. E a filha mulher, eu vou casar, ou eu vou ter alguém na minha vida igual ao meu pai ou melhor do que ele. Menos que ele eu não aceito. Ele é o modelo do homem aos olhos da filha mulher. E a filha mulher é mais apegada ao pai. E não é por razão freudiana não, viu? Acaba com esse negócio de freudianismo aqui. Vamos evoluir, tá bom? Por que é assim, padre? Porque a mulher tem uma ligação espiritual com o seu pai. O pai, se for a vocação da filha, vai entregá-la onde? Na igreja, no dia do casamento. E o filho vai ser entregue por quem no dia do casamento? Pela mãe. Ali o laço espiritual que eles tinham é desfeito e agora eles vão fazer o laço do casamento. Adão não cumpriu. Por isso que Deus começa a chamar do mais responsável. E quem foi o mais responsável? Adão. Para você entender é muito simples, meus filhos. Quando em casa, se tiver 20 filhos em casa, tomara que vocês tenham 20 filhos. Se tiver 20 filhos em casa e derrubarem a casa, você vai chamar primeiro a atenção de quem? Do caçula ou do mais velho? E por que o mais velho tem essa responsabilidade? Porque ele tem mais condição, ele é mais maduro. Então, filho mais velho, não ache ruim se seu pai cobra de você, não. Não ache ruim, não. Ai, padre, é porque eu sou o mais velho e meu pai não trata o caçula igual. Claro, o caçula teve menos contato com o pai. Ele vai exigir mais de você mesmo. E isso é bom, isso é amor. Deus então diz: Adão, por que você fez isso? E Adão, fugindo, o que é que responde? A culpa é tua, Deus. Eu estava quietinho, nem falava. Você criou essa mulher? Pois é. Foi ela que me deu o fruto. E sabe o que é pior? Deus escuta isso e não rebate. Porque Deus sabe que Adão está agindo como criança. A culpa não é da mulher. A culpa é dele. A culpa é dele. Mas Deus escuta, porque Deus não quer perder Adão.
Aí Deus diz: porque você fez isso, você dificultou sua vida. A terra que era doce, agora vai ter espinhos. Você vai agir num mundo desordenado. Mas eu não vou tirar a tua bênção. Você vai continuar sendo o administrador da criação. Qual é a segunda pessoa chamada? Qual é a segunda pessoa? Eva. Eva, diferente de Adão, não mente e nem passa a responsabilidade para a serpente. O que é que Eva diz quando Deus pergunta: por que você fez isso? É interessante que Deus só faz duas perguntas. Na leitura, Deus não pergunta nada para a serpente. Por que não? Porque Deus não quer dialogar com a serpente. Deus não quer ter contato com ela. Deus então pergunta para Eva: por que você fez isso, filha? E ela responde: eu fui enganada. Eu fiquei confusa. A serpente me enganou e eu não minto, eu comi. Por que a mulher não fala igual ao homem? Não foi Adão que não fez a parte dele. Porque a mulher é diferente do homem. A mulher tem a luz da verdade nela, o homem não tem. A mulher tem uma luz a mais do que o homem. Nós já falamos sobre isso outras vezes, não vou repetir pelo tempo. Deus então diz: porque você fez isso, você vai continuar a sua vocação de gerar vida, mas vai ser com lágrimas. Aí as pessoas acham que a dor aqui é a dor de parir. Não. Sabem qual é a dor? É a dor de trazer um filho ao mundo, num mundo que pode devorar o filho. Qual a maior preocupação da mãe? Não é dar à luz, não é a hora do parto. Qual a preocupação da mãe? O que é que vai acontecer com meu filho? A Bíblia, gente, é perfeita, não tem para onde correr não. Aí Deus agora vai terminar. Qual é o último? A serpente. Deus nem conversa com a serpente. Deus só profetiza. Deus apenas profere. Inclusive, os rabinos dizem aqui, né? Porque tem rabino que estuda o evangelho também. Os rabinos dizem que aqui é o primeiro evangelho que surge na humanidade, porque é a primeira boa notícia. Vamos agora aprender juntos o que é que Deus diz sobre a serpente. Primeiro, você que fez isso, não foi? Deus já afirma, foi você que fez isso. Você estragou meus filhos. E aí Deus começa. Primeira coisa que Deus diz: você é maldita. Por que ele amaldiçoa? Para deixar claro que a serpente, que o mal não é bem-vindo na criação. O mal não é bem-vindo na obra de Deus. O mal não vai fazer parte em nada das coisas de Deus. És maldita. Segunda coisa que Deus diz: és maldita entre os animais domésticos e entre os animais selvagens. Padre, é a mesma coisa? Não. És maldita entre os animais que caminham, os domésticos, e és maldita entre os animais que não caminham. Ou seja, você não vai encontrar lugar nem entre os animais. E diz: você vai rastejar todos os dias. O que significa esse rastejar? O mal nunca vai crescer. O mal sempre estará ligado à morte, porque rastejar e comer o pó significa estar no mundo da morte. O mal está fora da criação. Está no mundo dele, que é o mundo do mal. Culpa de Adão e Eva, que trouxe, mas não vai fazer parte desse mundo. E aí vem a primeira coisa que Deus pede para Eva. O que é que Deus pede? Porém inimizade entre ti e a mulher. Você queria Eva para você, não é? Você não vai ter não. Você não vai ter o que você queria. Eva e o seu esposo são meus, não são seus. E eu não desisti deles. Porém inimizade. Luta, inimizade é luta. Luta, luta, luta. Entre ti e a mulher. A mulher, inclusive, Deus pediu o quê? Pise a cabeça da serpente. Pisar a cabeça significa o quê, meus irmãos? Atirar na perna mata? Se for na coxa, mas vamos dizer que não. Atirar no braço mata? E golpe na cabeça? Então o que é pisar a cabeça? Eliminar definitivamente. Essa é a tarefa do homem e da mulher. Pisar a cabeça. E nessa luta, o que é que vai acontecer? Ela vai ferir o teu calcanhar. Qual é a parte de nosso corpo que nos impulsiona para frente?
Calcanhar. Primeira parte do pé que pisa no chão, qual é? Vocês nunca pensaram nisso? Vamos pensar sobre nós, gente. Vamos parar de pensar besteira, pensar em nós, ó. Caminhando. O calcanhar. Calcanhar ferido pelo veneno. Quer dizer o quê? Você vai caminhar lento, mas você vai caminhar. Seu caminhar vai ser lento para Deus. Vocês lembram dia 31 que é que nós refletimos? No dia da visitação de Nossa Senhora? Nossa Senhora caminha lento. O que é que diz São Lucas? Ela foi apressadamente. Por que ela caminha apressado? Junta as ideias, vamos lá. Porque o calcanhar dela não tem o veneno. Então ela tem agilidade em fazer a vontade de Deus. Nós não temos. A gente faz a vontade de Deus, mas é com lentidão. Como assim, padre? Se queixando. Tem gente que vem à missa se queixando. Tem gente que se senta aqui, gosta da homilia, mas continua se queixando. Termina a missa, comungou, está bem, mas vai jantar se queixando. Sabe o que é isso? Lentidão para caminhar. Além da queixa, também a gente quer fazer o que Deus pede, mas não consegue. Nosso serviço é imperfeito para Deus, por mais zelo que nós tenhamos. E concluindo, filhos, vamos já preparar. Vamos cantar qual agora? Lírio branco? Qual? Lírio branco? Nem entendi. Lírio branco? Deixa para pós-comunhão. Qual é a outra? Minha essência. Pode ser, vamos pensar aí nela. Queridos irmãos, e para que a gente não perca o centro que é o Evangelho de hoje é mais uma vez uma parábola. E nessa parábola, Jesus foi provocado por uma coisa muito triste. Sabe o que é? Mais uma vez, confusão. Jesus acabou de fazer um exorcismo e a reação dos que assistiram o exorcismo qual foi? Ele não expulsou o demônio, não. Ele tem um acordo com o demônio. Ele também serve ao príncipe dos demônios, que é Beelzebu. E aqui nós temos a primeira parte dessa revelação. Nós temos o príncipe do céu, que é Jesus, e o príncipe dos demônios, que é Beelzebu. É um combate. Então Jesus está enfrentando qual inimigo? Qual é? O mal. Lá no Gênesis é a serpente. Aqui, qual o nome? Beelzebu, que é, na verdade, o demônio que tem uma antropomorfia, tem um formato de touro. Porque o touro, o boi, representa a força da natureza, representa a força destrutiva. Então, Beelzebu significa a força do demônio. O demônio forte que vai para arrasar com tudo. Quando as pessoas falam em demônio de destruição, em demônio que acaba com tudo, de briga, é Beelzebu. É um dos 7 príncipes dos demônios. E cuidado, até inclusive tem muito filme aí que está passando, que eles falam os nomes dos príncipes dos demônios. As pessoas repetem, ai padre, eu sou inteligente, eu sei o filme todinho. Não vão repetir essas bobagens não. Quando dizem, Jesus, você está com Beelzebu, Jesus faz uma parábola. Por que, padre, que Jesus não disse diretamente? Quando Jesus precisa fazer uma parábola, é porque os seus ouvintes não têm capacidade de entender naquele momento. Olha que dificuldade. Jesus queria ensinar e eles não tinham capacidade de ouvir, porque o ouvido estava cheio de veneno. Então Jesus diz uma parábola. Qual é a parábola? Tem 2 homens. Tem um homem forte, aí não tem a palavra homem, tem um forte guardando sua casa. Só que tem um que é mais forte que ele. Qual dos 2 que vence? O forte ou o mais forte? Qual dos 2? Quem é o príncipe forte? Beelzebu. E quem é o príncipe mais forte? Quem é que vence essa batalha? Jesus nem precisa conversar com o demônio, só faz dizer, sai. Só faz dizer, vai embora, e o demônio vai embora. Quem é mais forte? Jesus. E aí tem a segunda parte da parábola. Jesus fala em casa. Casa são 2 coisas: os parentes e as posses. Jesus diz que esse homem mais forte entra na casa do forte, amarra o que é forte e pega o que pertencia a ele. Jesus está falando de quê aqui?
Quem é que foi amarrado antes de Jesus amarrar o demônio? Quem era que estava amarrado e preso na casa de Satanás? O homem e a mulher. Nós é que estávamos reféns na casa de Satanás. Jesus não foi até lá lutar com o demônio para mostrar força. Jesus não precisa disso. Jesus foi lutar com o demônio para quê? Para tirar o homem e a mulher que estavam presos ali. Porque o homem e a mulher não pertencem à casa do maligno. Pertencem a quem? À casa de Deus. Ele é o mais forte, que pega a corda que o demônio tinha usado para nos amarrar e amarra ele. E qual era essa corda? A nossa humanidade. Jesus vence o demônio na humanidade, amarrando o demônio na humildade com a qual ele manifestou sua humanidade. Amarra o demônio e arranca tudo que ele roubou de Deus. Qual foi a moeda que o demônio roubou de Deus? Você e eu. E Jesus devolve essas moedas para Deus. Ai, padre, moeda? Sim. Imagem e semelhança. Molde e forma de Deus. Assim como a moeda cunhada. Nosso Senhor foi lá nos resgatar e disse para nós: quem está na minha casa não vai ser mais tomado pelo demônio. Quem faz parte da minha família, quem entrar na minha casa, quem é minha mãe, meu irmão e minha irmã, não está mais em posse de Satanás. Jesus hoje está vencendo os nossos inimigos. Eu tenho alguns dirigidos espirituais e existe uma coisa que eu não posso dizer porque Deus não permite de dizer para eles, mas eu posso dizer na pregação. Tem muita gente que quer vencer o demônio com as próprias forças, gritando, dando tapa, não é? Não se vence o demônio assim, não. Primeiro porque nós não vencemos o demônio, quem vence é Jesus. Com essa palavra de hoje o Senhor está dizendo: entre na minha casa e eu vou te defender. Eu vou derramar meu sangue por você e eu vou te defender porque eu sou mais forte. Numa linguagem muito simples, eu vou lutar as tuas lutas por você. Aquelas que você não pode vencer, reconheça que não pode e deixe eu lutar por você. Vamos pedir isso ao Senhor hoje, agora. E eu queria terminar este momento pedindo que vocês impusessem as mãos sobre os homens da casa de vocês. O esposo, a esposa, a esposa não é homem, né? O esposo e os filhos. Se Deus pôs na tua vida filhos homens, impõe a mão sobre ele, impõe a mão sobre o seu marido. E por que impor a mão? Porque impor a mão significa comunicar. É uma comunicação em linguagem espiritual. Impõe a mão sobre eles. Tem muito homem que sofre e nem sequer diz para ninguém que está no limite do seu sofrimento. Eu queria que você impusesse a mão sobre os homens da sua casa para que eles fossem aquilo que Adão não foi. Para que eles fossem como Jesus. Homem de Deus. Homem amoroso e homem que entrega a vida pelos que ama. Reze. Se o seu esposo, seu pai está aí, reze por ele, para que ele esteja feliz na sua vocação. Que cada homem esteja feliz cumprindo a sua vocação. Que cada homem esteja feliz no lugar onde foi plantado. Seja a cerca que protege a casa, seja a muralha que defende a família. Quero que você reze pelo seu esposo, pelo seu pai, neste instante, pelo seu filho. E cada homem agora, se sentir inspirado, repita comigo: Senhor Jesus, eu quero estar no centro da minha vocação. Eu quero estar no centro da minha vocação. Mesmo sendo pecador, mesmo sendo pecador, não quero deixar o meu lugar.
Não quero deixar o meu lugar. Estarei firme até o fim, Estarei firme até o fim, porque é onde o Senhor me quer, porque é onde o Senhor me quer. eu estarei. Eu estarei. Eu quero amar minha família. Eu quero amar a minha família. Quero rezar pela minha família. Rezar pela minha E família. quero dar a minha vida por eles. E quero dar a minha vida por eles. Que nenhum filho que o Senhor me deu Que o Senhor me deu. duvide o quanto é amado. Duvide o quanto é amado. Que minha esposa Que minha esposa saiba o quanto é amada. saiba o quanto é amada. Amém. Amém. Agora vamos ficar em pé e cantar juntos. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Todos juntos, hoje estou aqui. Hoje estou aqui, não porque mereço, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei. Pois tu sabes por onde eu Conheces andei. bem o meu perfume, Conheces bem o meu perfume. mas tu sabes também, Mas tu sabes também que meu choro é que o sincero. meu choro é sincero. Porém, não tenho nada a oferecer, não tenho meu nada a Senhor. oferecer, meu Senhor. Mas te dou a minha vida, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho. Recebe o meu nada, Recebe meu nada. refaz a morada, Refaz a morada. habita em mim, Habita em mim. me pega em teu colo, Me pega em teu colo. me acalma em teu Me peito. acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, Sou teu, sou eleito. e a minha essência E a minha essência é exalar teu cheiro. Terminando esse instante de oração, recorde todas as vezes que o seu pai ou a sua mãe não estiveram no centro da vocação deles e você saiu ferido. Há tantos filhos que não sabem que são amados. Há tantos filhos que acham que são um peso na família, que acham que o pai não ama, que a mãe não ama. E às vezes nós corroboramos esses pensamentos, dizendo para os nossos filhos que eles são um prejuízo, dizendo para os nossos filhos que eles são um peso, dizendo para os nossos filhos, tem gente que chega a fazer conta de quanto o filho custa. Seu filho não é mercadoria, não. Você está pensando em vender ele? Por isso você está fazendo cálculo? Que tristeza. Quem pensa assim não é digno de ser pai. O pai é aquele que com as costas cheias de flechas, sangrando, chega em casa e traz o céu para a sua família. Porque ele sabe o valor dele diante de Deus e sabe o valor dele na sua casa. Deus hoje está olhando para cada homem que está aqui, cada pai, cada esposo, noivo, namorado, filho. Não deixemos o nosso posto abandonado. Não trate sua família como se eles fossem um peso para você, porque não são. A sua família é a prova de que você é fecundo sobre a terra, de que você gerou vida junto com a sua esposa. Cada pai agora que está aqui com seus filhos, põe a mão sobre cada um deles e faça uma oração por cada um, diferente, não repita, seja criativo. Para cada um.
porque nós, homens, estamos dando nossa vida por eles. Mostre para o seu filho o quanto ele é importante. Mostre para a sua filha que ela pode confiar em você, que você será o modelo do melhor homem, amando a mãe dela, amando os irmãos, cuidando deles. Mas tu sabes também que meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, e faz a morada, habita em mim. Peça ao Senhor, Me pegue em teu colo, me acalme em teu me peito. acalme em teu peito. Sou teu, sou eleito, Sou teu, sou eleito, e a minha essência e a minha essência exalar. teu cheiro. Que aqueles que têm desencontros com o Pai se acertem. Que nenhum pai morra antes de se acertar com seus filhos. E aqueles que não têm mais o Pai na terra, ou que o Pai não te quis, tome São José como seu pai e tome Deus Pai como seu pai. Confie no que eu estou dizendo, eu sei o que eu estou dizendo. Agradecendo, é tudo que tenho. Senhor Jesus, derrama sobre nós esta mansidão que o Senhor teve ao ser acusado de ser um demônio. É como, Senhor, nós lemos o mistério da iniquidade. É quase infinita a capacidade do homem de fazer o mal. Porém, infinito é maior o teu poder de consertar aquilo que fizemos de errado. Por isso, Senhor, mesmo diante das feridas que nós causamos no vosso coração, o Senhor continua a fazer o bem a nós. E o Senhor hoje, diante dessa palavra dura que foi dita covardemente contra o vosso ministério na terra, o Senhor responde: em verdade eu vos digo, ou seja, essa palavra é aquela que é para ser guardada com mais cuidado ainda. Todos os pecados serão perdoados. Todas as blasfêmias serão perdoadas. Perdoa-nos, Senhor. Nós reclamamos, nós blasfemamos, nós murmuramos. E nós sabemos que pertencemos à tua casa. Somos teus filhos, teus irmãos. E o Senhor está nos guardando. Porque esta casa a qual pertencemos é uma casa segura. Vamos pedir ao Senhor juntos que Ele derrame sobre a nossa vida a serenidade que só Ele pode nos dar. E com essas palavras de Santa Teresinha, nós queremos suplicar que o Senhor ponha na nossa vida esse olhar para as coisas eternas. Adão, que devia ter um olhar para sua esposa e não teve, que nós tenhamos o olhar para o céu. Que nós saibamos o que é essencial na nossa vocação. Que não nos desviemos.